existe algo que foi implantado, que foi colocado na cultura brasileira, que vem, tudo bem, aconteceu isso no passado, que as pessoas no norte, nordeste, parecia que tinham menos sucesso, menos chance de sucesso, de crescer, de viajar, e muitas pessoas colocaram essa crença limitante na sua cabeça. Isso também televisões, novelas, sempre mostraram esse lado... Eu acho ruim, pejorativo, levando assim como se o pessoal do Nordeste só vivesse naquela luta, como se não fossem empreendedores tal qual, como se não tivessem as mesmas... Eu acho um absurdo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vejo que ainda existe isso enraizado no coração de muitos, em especial cabeleireiros, que eu tenho relacionamento, né? O meu público é o cabeleireiro. E eu vejo que ainda está enraizado em algumas pessoas, em achar que não podem, que São Paulo é muito longe, que outro país é uma utopia, está fora da realidade. E você tem uma história linda, que é uma história de alguém que começou em casa também, né, Rita? Sim, sim. Eu comecei a domicílio, na verdade, né? Comecei fazendo cabelo a porta, porque tudo no início é meio difícil, mas aí eu não coloquei as minhas limitações, né? Eu tinha vontade, mas aí eu não tinha aquela questão, não tinha o dinheiro, como você falou, né? Então eu fui atrás. Oi, Cris. Eu fui atrás daquilo que eu queria. Então, meu primeiro ano como cabeleireira, eu fiz porta a porta. Então, eu tinha uma bolsinha bem pequenininha, com um secador que nem era lá essas coisas, uma chapinha também que nem era lá essas coisas, assim, de uso caseiro. E um pente, a escova, assim, as coisas bem básicas. E eu passei aquele 1º de dezembro, que aqui, assim, as festividades, as pessoas, elas procuram muito serviço de salão, né? Uhum. Tanto junho como dezembro, são as épocas que a gente mais trabalha aqui. Então, eu passei o mês de dezembro trabalhando de casa em casa. E assim, detalhe, né? Tinha que economizar o dinheiro, porque eu precisava comprar alguns equipamentos. E, Rita, como é que você conheceu a Hair School? Conta um pouquinho aí do primeiro momento. Então, o meu primeiro contato para saber da Hair School começou quando eu queria aprender, né? Porque eu cansei, tá? Eu fiz os meus primeiros cursos, atuava no salão, mas assim, eu sempre queria mais. Porque eu nunca fui aquela profissional que eu queria estar no salão e não saber o que eu estava fazendo na cliente, né? Tipo, chega a cliente, senta na minha cadeira, vamos fazer uma cauterização, que é um procedimento simples que está aí em todos os salões. E aí... Tá, eu vou fazer o quê? A cauterização, vou aplicar os produtos, que ela vai pranchar, ela vai embora, e o que é que tá acontecendo ali? Eu não sei, não sabia explicar, não sabia falar. E aí tinha uma coisa que me chamava atenção desde o início, porque antes de ser cabeleireira, eu trabalhei no comércio local. E eu tinha trabalhado numa loja de cosméticos e a minha área era de coloração. Gente, eu vou travar aqui porque eu tô nervosa. Mas assim, a minha área era de coloração, então eu amava mexer, ver as cores e tal. E eu tinha vontade de trabalhar. E eu fazia alguns trabalhos com respeito a cores, mas não ficava legal. Então eu comecei a procurar alguns cursos, né? Primeiro fui para workshops, aí vi que aquilo não me preenchia, que eu só voltava com produtos e não conseguia fazer nada. E aí eu fui procurar alguns cursos. E um desses cursos que eu fui fazer de colorimetria, tinha uma menina que tinha vindo da Hair School. Ela tinha feito, eu acho que blonde, extreme. Ela fez, ou foi o blonde, ela fez um relacionado a loiros. E ela começou a me falar. Porque tem outro, né? Tem o blonde, tem o Master Blonde. Aí ela tinha feito um relacionado a loiros e ela começou a me falar da desenvoltura dela depois que ela tinha voltado da Hair School. E ela me falou do curso de técnicos, né? E assim, ousada do jeito que eu sou, eu não quis ir pro longe. Eu quis logo uma formação. E aí ela me passou o contato, ela me indicou, né, a Luana, ela não tá na live, mas assim, quando ela veio que eu falei dela. A Luana, ela me indicou, me deu o número da Aninha, e aí eu falei com a Aninha, e ficou aquele sonho, né? Porque assim, como você falou ontem na live, a gente fica colocando limites nos nossos sonhos. Então, eu não coloquei limites. Eu fiquei no início pensando assim, mas e o valor? Eu nunca fui para São Paulo sozinha, porque até então eu nunca tinha viajado sozinha. Mas aí eu disse, eu vou sim, porque é isso que eu quero, né? Porque depois que a Ana me passou todo o conteúdo do curso que eu vi, era tudo que eu queria, né? Eu vi que eu ia aprender ali tudo que eu precisava. Então, eu fechei o curso, e quando foi no mês de julho de 2018, eu cheguei lá no curso de técnicos. Caramba. O Samuel não me conhecia e não implicava comigo lá.
E, e é incrível, e em curto espaço de tempo, depois da formação, você já engatou fortemente na área técnica, né? Eu vi que você já começou a se envolver em projetos técnicos, e em menos de um ano você fez uma outra coisa surpreendente. Quer dizer, a primeira viagem tua dentro do Brasil, sair daí sozinho, ir para São Paulo, foi vir para a Hair School. E a sua primeira internacional, como que foi? Muitas emoções, né? Muitas e muitas emoções, gente. Tudo comigo tem que ter emoção. Né? Quando eu fiz lá o técnico, aí foi falado sobre o intercâmbio. E aí eu fiquei louca, né? Porque o intercâmbio, ele caía propriamente na data do meu aniversário. E, assim, eu desde menina, eu não tinha sonho de ir para Disney, de ir para os Estados Unidos. Eu queria ir para a Europa, né? Era coisa minha, assim, coisa minha. E aí eu, ai, meu Deus, eu vou para Portugal. Aí eu cheguei em casa, fui falar para o marido, ele disse, você não vai. Você não tem dinheiro para isso. Eu disse, eu vou sim. Eu vou porque eu posso, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou recalcular os meus gastos, eu vou fazer o que for o meu planejamento aqui, mas eu vou. E realmente eu fui, né? Vivi todas as emoções, tive a mala extraviada, meu cachorro morreu no dia da viagem, né? Tudo aconteceu, né? Para que eu não fosse para... Porque foi uma semana muito difícil a do intercâmbio. O cachorro, assim, quem me conhece sabe, eu não tenho filhos, então sou muito apegada aos bichinhos. E o cachorro, ele ficou doente na semana do intercâmbio. E eu achava que eu nem ia mais, que eu ia desistir, porque, assim, para algumas pessoas é bobagem. Mas quando você tem amor, aí eu pensava em desistir. Mas quis Deus que no dia da viagem o cachorro, ele chegasse a falecer, né? E ali eu disse, eu tenho que ir, porque é meu sonho, eu investi, eu não vou deixar de ir, e fui. Né, cheguei lá, a minha malinha foi extraviada, né, não vou mentir que na hora eu comecei a olhar assim para a condição, poxa, estou em outro país, sem roupa, sem calcinha, sem nada, né? Normal, normal. Aí depois de umas meia hora eu disse, sabe uma coisa, eu posso estar sem roupa, eu posso estar sem calcinha, mas eu vim aqui para viver o meu sonho, e eu não vou deixar que a dificuldade, isso que aconteceu, acabe que estrague isso, porque eu não sabia como eu tinha chegado nem ali, porque primeiramente é Deus que faz essas coisas, né? Quem realiza os nossos sonhos é Deus, mas a gente tem que se esforçar também. Não adianta querer que Deus faça alguma coisa e você ficar sentada, verdade, certo? Esperando, sentada. Você tem que fazer alguma coisa, né? Então, eu disse, eu não vou deixar. Eu tenho cartão de crédito, eu trouxe um dinheiro aqui, eu gasto tudo que eu tiver de gastar para comprar outras roupas, mas eu vou aproveitar. E aí, depois do intercâmbio, que foi ano passado, também em menos tempo, né? Em pouco tempo, foi isso mesmo, 2018, 19... Quase um ano, né? Um ano. Eu fui para Portugal em 2019, 2020 eu fui para a Argentina. E aí, mas foi menos de um ano, a Rita já estava fazendo pós-Latin Science. O pós-Latin Science é como se fosse não uma continuação, mas precisa ser, tá bom? Precisa ter feito formação para poder fazer esse da Argentina. Então, em pouco tempo, ela estava na Argentina. Né, Rita? Conta aí. Não. E aí, lá em Portugal, você começou a falar do pós-latim, né? E como eu já tinha feito formação, você explicou que eu poderia participar. E aí eu vim com esse projeto, né? Imagina, você vem de Portugal e já vai sonhando que vai para a Argentina. Então, assim, foi todo um planejamento. Para a Argentina, como você falou, a dificuldade só é o primeiro, né? Eu senti muita dificuldade para ir para Portugal. Eu vi tudo com muita dificuldade, porque eu vi dificuldade para tirar o passaporte, eu vi dificuldade para comprar passagem, eu vi dificuldade para trocar os euros. Que detalhe, né? Quase que eu morria do coração, gente. O nosso dinheiro não é muito valorizado, né? Então, assim, eu economizei bastante. Quando eu fui na casa de câmbio, meu marido até hoje ri disso. Quando eu fui na casa de câmbio, eu entreguei, assim, um bolo, assim, de dinheiro e saí com massinha, assim. Quase que eu desmaiava dentro do shopping, né? Quase que eu morria. Eu moro no interior de Pernambuco, eu não moro nem na capital. Então, assim, tem umas meninas que estão aqui na live que elas são daqui da minha cidade. E aqui as coisas são mais difíceis, porque tudo a gente tem que se deslocar para a capital. Às vezes nem médico tem aqui na nossa cidade, né? Imagina. Então, eu poderia me limitar e sair, dizer, poxa, eu moro numa cidade tão pequena, ninguém conhece, tal, e não vou ter oportunidade. Mas eu não olhei para isso. Eu olhei porque eu tinha um sonho, eu tinha determinação, eu tinha força de vontade, e que a
a realização dos sonhos está só a questão da gente tomar uma atitude. E aí eu voltei e foi mais fácil, porque aí eu comecei a me organizar, já falei com a Ana, né? E deixei tudo certinho com a Ana. Eu só indico os cursos da Red School. Você colocou algo importante na mente, né? Que é o objetivo, é o que a gente falou. Se quem tem um motivo para a ação, tem que ter um motivo. Motivo, objetivo, algo. Quando a gente tem um motivo para a ação, nada importa. Os ruídos, as interferências que a gente ouve. Se eu fosse contar as coisas que eu ouvi, é porque, sinceramente, eu acho que eu sou surda mesmo por algumas coisas. Porque você sabe que eu nunca consegui ouvir ninguém negativa, e eu tenho pavor de gente negativa, pavor mesmo. A palavra é essa, pavor. Eu não consigo ficar num ambiente de cara feia, ambiente de pessoas que... Eu não consigo. Eu até falo uma, falo duas, falo três. Quando eu vejo que são pessoas que não tem como mudar, dá até aquele asco. E assim, eu nunca ouvi na minha infância também. Imagina, a gente 7 irmãos, condições também muito abaixo da linha normal ali, que o pessoal fala pobre, mas a gente bem pobre mesmo. Se eu fosse ouvir, também não teria crescido, também não teria alcançado os meus sonhos, é claro, né, com a direção de Deus e com as promessas dele, porque só ele mesmo para poder nos abençoar e permitir, né, a permissão dele e, é claro, a orientação que a gente tem que pedir a ele, a sabedoria que a gente tem que pedir a ele, para que a gente tome as decisões corretas para o nosso crescimento. Rita, quer dar um conselho especial para o pessoal? Então, gente, você aí que tem um sonho de crescer na área, né, não desista. Como a Graciele falou, né, se eu fosse olhar para as circunstâncias de onde eu vim, da minha infância, que foi difícil, porque imagina, uma pessoa que trabalhou em tantas coisas, né, eu já fui babá, eu já trabalhei porta a porta, então eu já passei por diversas coisas. E o que me ajudou a dar um up na minha profissão foi as dificuldades. Eu não vi na dificuldade algo que me colocasse para trás. Eu vi força e determinação para que eu pudesse crescer, né, porque assim, eu passei por todos esses processos, e depois que eu casei, eu comecei a trabalhar com cabelo, mas assim, chegou uma época da minha profissão que eu estagnei, que eu fiquei conformada com aquilo ali, que era chegar a cliente, sentar no salão, na cadeira, e eu desempenhar aqueles trabalhos, e sem saber, como eu falei no início. E aí eu passei por uma dificuldade na família, e essa dificuldade na família me fez enxergar outros horizontes, que eu tinha que crescer, que eu tinha que procurar uma melhora. E sentada, vendo, chorando pela situação, ou ficar olhando porque eu não tenho dinheiro, porque eu moro numa cidade pequena, ou porque eu já passei por isso. Gente, eu passei por muita dificuldade mesmo, mas eu nunca olhei para isso. Tanto é que quando você fala agora, né, da questão da pandemia, a Graciele falou ontem, eu assim digo a mesma coisa. Eu não estou sentindo, certo? Eu vejo, assim, que está passando realmente muito difícil, tudo que está acontecendo, mas eu particularmente nesses 2 meses, para mim não mudou nada a minha rotina, certo? Eu estou aproveitando para estudar mais, eu tenho me dedicado mais à minha casa, eu tenho atendido também aqui no salão, não com o mesmo fluxo, mas eu tenho atendido, tenho feito meus trabalhos que eu tenho divulgado na internet, tenho aproveitado para promover os meus trabalhos, né? Então, assim, eu não tenho sentido, eu não fico olhando para essa questão da dificuldade. Se eu tivesse olhado para a dificuldade, eu não tinha ido para São Paulo. Já fiz cursos, comecei em Fortaleza, eu não tinha ido para Fortaleza sozinha, não tinha ido para São Paulo sozinha, não tinha ido para Portugal sozinha, né? Então, assim, você que tem o sonho de ir para a Red School, de ir para Portugal, de ir para a Argentina, de crescer na profissão, gente, é só você se organizar, porque o limite para o seu sonho é só a sua determinação. Você tomar uma atitude e dizer que você quer, porque quando você quer, você pode. E algumas pessoas fazem um curso de técnico e ficam só esperando a oportunidade de trabalhar com alguma marca. Então, eu não vi essa oportunidade, não. Eu vi a oportunidade de criar minha própria oportunidade. Então, eu fui lá e fiz o meu. Nossa, né? Gostei. Eu vi a oportunidade de criar minha própria oportunidade. Exatamente. Frase da Rita, gostei. Não pode ser, né? Frase da Dilma. Não, show. Vi a oportunidade de criar minha própria oportunidade, tá certíssimo. Eu criei minha própria oportunidade, né? E assim, eu não me baseio, lógico que eu vejo as histórias de sucesso, mas eu crio a minha própria oportunidade. Então, quando eu vejo que as coisas não estão saindo, quando agora viu a questão da quarentena, que ainda fiquei uma semana, né, de salão fechado, eu disse, meu Deus, eu tenho que criar
alguma coisa, mas eu não vou poder ficar nessa situação aqui chorando, eu sou coitadinha, tá todo mundo parado, não sei o quê. Aí eu já comecei a pensar em outra coisa, comecei a investir no Instagram e comecei a mostrar alguns kits de manutenção, tal, comecei a mostrar alguns trabalhos, pequenas lives, e aí eu comecei a atrair as pessoas para vir aqui pro salão, e tudo começou a fluir dando certo. Se você não souber a reação que acontece no fio, se você não entender sobre fundo de clareamento, você nunca vai dar um resultado perfeito ao seu cliente. Contratada. Olha, Rita, gente, foi um prazer gigantesco, muito feliz de você topar, né, no meio da live folgada, eu, né, já te convidando, não sei nem se você ia dar um sim, ou no meio da live convidando a Rita para fazer uma live comigo, cara de pau que eu sou a pessoa aqui. Tu achas que eu não ia aceitar o quê? Minha oportunidade. Muito bem. Mas não dormi direito, viu? Não vou mentir, fiquei nervosa, o que é que eu vou falar? Meu Deus, eu vou ficar gaguejando. Ai, Jesus, acordei, fiquei gelado, coração. Puf, 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 puf. Desce, sobe, parecia que saía do lugar, né? Eu tô aqui. Rita, muitíssimo obrigada. A Rita é de Pernambuco, para quem perguntou, né, do interior de Pernambuco. Qual é o nome da cidade nova, Rita? Vitória de Santo Antão. Interior, tá bom? Então, quem não assistiu, assista a história dela, em curto espaço de tempo, como ela conseguiu fazer isso, ó, pá, de formação para a Espanha, da Espanha para o pós na Argentina, crescendo, prosperando. Por quê? Porque ela criou a própria oportunidade dela. Então, gente, olha, se inspirem. Rita, muito obrigada. Então tá bom, obrigada, gente, um grande abraço. Ó. Beijo, fica com Deus. Você. Com você. Amém. Fica com Deus.